Olá, muita paz a todos. Eu sou o Ebert. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Herbert. Boa tarde para todos. Boa tarde. E estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma leitura do Tao Te Ching. E hoje o texto é o 36. Quer falar algo antes do texto, Bruno? Por enquanto não, Herbert. Pode iniciar. Vamos para ele já? Então vamos lá. Tao Te Ching, texto 36. Para diminuir, deve-se primeiro engrandecer. Para enfraquecer, deve-se primeiro fortalecer. Para se obter a decadência, é necessário consolidar o florescimento. Para se receber algo, deve-se primeiro doar. Nesta forma de agir está embutida uma sabedoria sutil. A suavidade vence a violência, da mesma maneira que um peixe só pode viver sob as águas. Assim também um governante pode dominar sem violência. Texto muito bom aí, o texto 36. Um texto que fala dessa sabedoria, né, de chinesa, de observar essas oscilações, né, que existem entre as forças Yin e Yang, né, que essas oscilações dessas leis universais, dessas forças que simbolizam essa lei e que também simbolizam o Tao, né, o caminho, o fluxo da existência de todas as coisas no universo, né, que a gente já vem tanto tempo já falando em tantos os textos, né, Bruno? Afinal, o livro é o Tao Te Ching, né? Né? O caminho e suas virtudes, então, né, é um texto que vai sempre abordar essa questão do caminho. Ele vai falando desse constante movimento, dessas constantes alternâncias entre essas forças, né, dando o exemplo ali do fortalecer, enfraquecer, né, do florescer e morrer e tal. Então, é, sempre essas mudanças. Por quê? Porque isso é o normal do universo, né? Tudo está em constante movimento de primeiro se tornar forte para depois se enfraquecer e retornar ao forte, né? Tudo no fim retorna ao ponto de onde partiu, né? Uma coisa cíclica, né? Uma coisa que fica se repetindo num fluxo contínuo ali, circular constantemente. E aí ele também fala da suavidade que vence a violência, né? Um exemplo aí também da nossa prática, né, Bruno, que a gente tanto ensina, né, o Tai Chi Chuan, né, é um exemplo disso, dessa suavidade, né, buscando essa leveza, a gente vai vendo que ela vai se sobrepondo à, à rigidez, aquela coisa forte, rígida, né, a suavidade, a leveza, ela sempre se sobressai, né? Já diz o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que fura, né? Então, o ditado, nosso ditado também tem muita sabedoria, né? Uma sabedoria que vem da filosofia oriental, quem sabe, né? E ele finaliza falando do governo, tá? Governo sem violência, né? Que um governante pode governar sem violência. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora para o pessoal que assiste a gente, né? A gente vê os nossos governantes, né? Eu falo assim, nossos, assim, num geral, num nível planetário, né? Sempre buscando ali governar através da força, da rigidez, né? Você vê que a gente tem guerras, a gente tem conflitos econômicos, né? Sempre ali querendo impor uma situação, querendo impor um jeito de se viver, né? Para outras nações, enfim. A gente vê isso vindo lá de cima, né? A gente vê Deus fazendo a mesma coisa, né? A gente tem alguns registros aí, né? Em alguns textos antigos aí que de deuses que impõem, né, alguma regra, alguma lei e castigam se você não faz, mas, né, será que isso é assim mesmo? A gente não observa isso, né? A gente está tanto tempo aqui na nossa vida, né? Eu tenho quase 40 anos, né, de experiência, eu nunca vi Deus fazendo nada. Ninguém nunca vê ele fazendo nada, né? No taoísmo, né, a gente tem
essas referências de que ele realmente não vem fazer nada, né? Aí eu te pergunto, será que tudo isso que está escrito é realmente o que acontecia realmente no passado? Eu acredito que não, né? E isso é algo que é utilizado, né, escrito por pessoas que, de certa forma, também querem uma manipulação, também querem ali dominar de uma forma rígida, assim como a gente vê nos nossos governantes, né? E não estou me referindo a nenhuma religião específica, tá? Sobre essas escrituras, porque tem muitas de diversas religiões que tratam da mesma forma, né? E a única linha de pensamento que não tem isso, que a gente consegue ver, é o taoísmo, né? Que está sempre essa coisa, sempre dando ênfase de que as leis superiores, né, não impõem e não castigam e não fazem nada, elas deixam as coisas acontecerem. E estão acontecendo, né? A gente vê tanta coisa ruim, né? E eu vejo tanta gente se perguntando assim, poxa, né? Ah, tem muitos ateus, principalmente, né? As pessoas falam assim, mas cadê Deus? Né? Não faz nada, deixa acontecer uma coisa dessa. Pois é, né? Cadê? Ele não deveria estar aqui castigando, né? Ele não está, né? Ela não tem, né? A gente não, o universo ele não vê essas diferenças, ele não vê o certo e errado, ele não vê o que pode e o que não pode. As coisas acontecem. E essas alternâncias que a gente vê no texto, né, nesse texto de hoje, são prova disso, né? Hora está acontecendo coisa boa, hora está acontecendo coisa ruim, né? Hora está difícil, hora está fácil. E assim o barco segue. Ele segue e vai se repetindo, e vai se repetindo, né, Bruno? Até mesmo nas nossas reuniões espirituais, né? Mesmo contactando espíritos de grande envergadura, né? Eles nunca impõem nada, não é verdade? Eles sempre, assim, nos fazem refletir, né, sobre determinados assuntos, mas nunca chegam a impor, você tem que fazer isso, sabe? Porque as coisas, no plano espiritual não funcionam dessa forma, né? Eles nos ajudam através de orientações, né? Nos orientando a buscar, né, as nossas verdades, né? Muitas vezes respondendo com outra pergunta, né, também, sabe? Mas é mais ou menos dessa forma. Tu falou sobre o Tai Chi, né? É interessante que um dos elementos mais associados ao Tai Chi é a água. E a gente vê que a água tem essa capacidade, né, de fluidez, de se adaptar, né? Então, aí é que está a verdadeira força, né? O Tai Chi, apesar de ser considerado uma arte marcial, né, as pessoas já têm aquela visão de arte marcial, né? Daquela coisa da agressividade, né, da rigidez, da força, né? E o Tai Chi, ele trabalha de uma forma totalmente diferente, né, Herbert? É por isso que muitas pessoas acabam não entendendo, né, os princípios dessa prática, né? Mas os princípios dessa prática, eles estão aqui nesse livro, né? Você vê que o Tai Chi ele foi criado por monges, né? Então esses monges o que eles estavam buscando era exatamente a iluminação, né? Então os princípios eles são outros, né? Do que as pessoas estão habituadas a ver nas artes marciais, principalmente nos filmes, né? Que não tem nada a ver, né? Com a vida real em si, né? Outra coisa também, né? Que ele falou sobre a suavidade vence a violência, né? Outro exemplo é a questão do amor, né? A gente sabe que é o amor que vence o ódio, né? Vence a violência. Sim, Não é a mesma força, né? Não dá para vencer o ódio com ódio, né? A guerra com a guerra, mas realmente com o amor, né? Quando ele é, fala sobre essa questão dos opostos, né? Dá para ter uma visão através desse exemplo também, né? exatamente. É, a gente sabe que o ódio só traz mais ódio, né? Uhum. Conflitos aí, a pessoa vai lá, lança um míssil, aí cai um míssil, aí a pessoa perde um parente, aí ela fica com ódio, aí ela quer jogar um míssil lá do outro lado também, aí fica essa troca de violência, e essa violência não acaba nunca, é sempre um querendo a vingança em cima do outro, e é um ciclo sem fim, né? Ali de Até, constante, uhum. constante ódio. Até no nosso relacionamento com outras pessoas, né? Muitas vezes a gente vê que é um querendo impor a sua verdade, né? Então acaba que ninguém chega a lugar nenhum, né? Porque é uma discussão de ego, né? Agora imagina a seguinte situação, né? Enquanto um está ali discutindo, né? O outro, ao invés de reagir na mesma intensidade, simplesmente não revida, né? Ou vai lá na pessoa e dá um abraço, né? Veja que essa pessoa ela conseguiria quebrar esse ciclo, né? Não é verdade?
sim. agindo através da outra polaridade, né? Não na mesma intensidade, né? A pessoa xinga você, né? Começa a gritar e você entra naquela sintonia, acaba que ninguém vai a lugar nenhum, né? É. Vai ser um querendo impor sua verdade, né? Eu até lembrei de uma história que agora do Siddhartha Gautama, né? O que a gente considera aí como sendo o primeiro Buda, né? A história é a seguinte, o Bruno deve ter ouvido já. Ele está sentado, né, embaixo de uma árvore, ensinando alguns discípulos, né? E isso num vilarejo lá da Índia. E aí vem uma pessoa, sem motivo algum, e dá uma cusparada na cara dele. Já ouviu essa história, Bruno? E aí, assim, os discípulos ficam revoltados, com muita raiva e com muito ódio, e o Buda simplesmente limpa o rosto e só fica observando toda aquela situação. A pessoa cospe nele e sai, como se ela quisesse realmente desequilibrar aquela pessoa que está ali passando um ensinamento, né, toda serena ali, né, com seus discípulos e tal, como se ela quisesse mostrar, ó, ele não é nada disso do que vocês estão vendo. Quer ver? Né, vamos ver a reação dele num ato desse de cuspe. Enfim, a pessoa cospe e sai andando. Alguns discípulos queriam até agredir aquela pessoa, e o Buda fala, não, continue. Aí o que acontece? Tempos depois, o Buda levanta-se. Tempos depois, assim, alguns minutos ali, o Buda se levanta, vai em direção a essa pessoa que cuspiu nele e agradece. A pessoa fica totalmente desconcertada com aquela atitude. Os discípulos, conforme o Buda vai voltando para se sentar de novo no seu local ali de onde ele estava meditando e ensinando seus discípulos, alguns discípulos perguntam, mestre, por que você foi lá e agradeceu? Ele cuspiu na sua cara e você agradece? Aí ele pegou e falou assim: eu estou agradecendo o ensinamento que ele acabou de transmitir, não só para mim, mas também para vocês, né? Primeiro que ele não me desequilibrou com uma cusparada, né? E o segundo que eu pude observar que vocês ainda não entenderam o que eu estou ensinando, porque vocês se desequilibraram, vocês queriam agredi-lo, né? E aí aquele cara vendo essa situação, ele se emociona, começa a chorar e no fim aquele cara que deu a cusparada se torna um discípulo do Buda. Olha que história, né? Se ele fosse lá e agredisse, o que ia acontecer? Ia sair um quebra-pau ali, todo mundo, todo mundo se batendo, né? Até alguém ficar extremamente machucado, sei lá, né? O que mais que poderia acontecer? Mas né, nessa atitude dele, de tranquilidade, de amor, de serenidade, de suavidade, de leveza, ele ganhou mais um discípulo, né? Uma pessoa, ele mostrou para a pessoa que aquele caminho que a pessoa estava seguindo não era o correto, não era o certo, que ela deveria, né, agir e pensar como ele. Então é um exemplo aí de combater, né, a violência com a suavidade. É um exemplo bem forte aí que vem da cultura, vem do budismo, né, da cultura indiana. E comentar mais alguma coisa, Bruno? Acho que é só isso mesmo, Eder. E por fim, tá bom, né? Então, se você ainda não viu os nossos outros vídeos de leitura, dá uma olhadinha ali no card, vou deixar o link lá com todos os vídeos anteriores, né? Então, temos 35 vídeos aí. Se você que está chegando agora, ir lá e ir assistindo, né? Sempre com as leituras e os comentários, tá? E também vou deixar o link lá também no cardzinho do canal do Bruno, onde a gente, né, deixa as canalizações espirituais que a gente faz semanalmente. Então, sempre tem lá, né, perguntas e respostas com os nossos amigos espirituais aí, que a gente não pode falar nossos mestres, porque cada hora vem um, né, Bruno? Não são os mesmos sempre, mas são, como o Bruno já disse, são espíritos de grande envergadura, né? Espíritos que transcenderam aí as existências materiais e tem muito o que nos ensinar e o que nos aconselhar, né? Inclusive, como o Bruno falou, né? É difícil eles darem um conselho, né, Bruno? Normalmente o conselho é siga seu coração, né? O que seu coração lhe diz, né? Siga seu coração. Mas é isso, né? Vocês podem também mandar perguntas, tá? Aqui nos comentários. E acho que é isso.
Agradeço a todos, peço que vocês curtam o nosso vídeo, né? Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho e compartilhem aí com algum amigo que vocês sabem que vai gostar desse nosso conteúdo. Assim eu finalizo agradecendo a todos, agradecendo ao Bruno também. Muito obrigado, Bruno. É sempre muito legal fazer esses vídeos, ter essa companhia aí, que não fica aquela coisa tão, tão virtual demais. E agradeço também a todos que comentam, que deixam suas opiniões. Muitas pessoas têm participado aí nos comentários e é como eu sempre digo, é sempre muito enriquecedor, né, para o conteúdo, a gente ter essa continuidade aí nos comentários. Muito obrigado a todos. E é isso, muita paz.